Vamos ao primeiro assunto, então, do dia, porque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou hoje que a mensagem publicada em seu Twitter com a palavra nhonho, direcionada ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi obra de um hacker. A postagem foi feita ontem em resposta ao tweet de Maia, em que o parlamentar acusa Salles de destruir o meio ambiente e também o próprio governo. Depois da repercussão, Ricardo Salles se explicou e teve sua conta na rede social apagada como procedimento de segurança. Abre aspas para o ministro do Meio Ambiente. Fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto à conta do presidente da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial. Fecha aspas. De acordo com o jornalista Igor Gadelha, do canal CNN Brasil, a postagem teria sido feita por um ex-assessor do ministro. E ainda falando de redes sociais, o próprio Rodrigo Maia se envolveu em uma polêmica após publicar uma crítica direcionada ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente da Câmara usou também o Twitter para criticar Campos Neto por expor um diálogo com um deputado em que o presidente do Banco Central questionava sobre a tramitação de reformas econômicas. Maia disse que a atitude de Campos Neto não condizia à altura de um presidente de um banco de um país sério. Entretanto, horas depois, o parlamentar fez outra publicação afirmando que teria recebido uma ligação de Campos Neto e que depois da explicação do próprio presidente do Banco Central sobre o ocorrido, que ele confiava nas palavras do presidente do Banco Central. Meus queridos, vamos então começar a tarde de hoje com este assunto extremamente importante, relevante para a mudança da vida do cidadão brasileiro. Thaís Oyama. Paulo, é muita intriga para pouco governo, né? Eu vou preferir ficar nessa primeira intriga, a do nhonho, porque eu acho que ela tem outros aspectos interessantes aqui que eu queria falar. Primeiro, para esclarecer para o ouvinte, quem não sabe, esse apelido nhonho, ele veio daquele personagem do seriado Chaves, que aliás é um seriado que o presidente Bolsonaro assistiu muito e gosta, ele já disse que gosta muito do seriado Chaves, né? E o nhonho era um personagem desse seriado, um sujeito gordinho, fisicamente muito parecido com o presidente da Câmara até. E daí veio o apelido, que por coincidência é um apelido que os olavistas usam para se referir ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Mas voltando aí, eu entendo que o ministro Salles devia estar bem alegre, bem relaxado quando esse invasor misterioso aí usou indevidamente o Twitter dele para ofender o Rodrigo Maia, né? Por que ele estava relaxado e alegre? Porque ele estava num bar e ele estava num bar localizado numa das ilhas mais paradisíacas do Brasil, os locais turísticos mais paradisíacos, que é a ilha de Fernando de Noronha, né? Ele foi para lá numa agenda oficial, coincidentemente marcada às vésperas do feriado de finados. Então, eu queria mostrar aqui a agenda dele, a agenda oficial que está no site, né? Não é exatamente exaustiva. Ele chegou lá no jato da FAB, na quarta-feira, ontem, portanto, e ele tinha 3 compromissos previstos para ontem. O primeiro era a assinatura de uma permissão para uso de um mirante que fica lá na praia do Boldró, que é uma praia muito conhecida por ter o pôr do sol mais bonito de Fernando de Noronha. Depois estava prevista na agenda uma visita técnica ao Parque Nacional Marinho. E depois um encontro com representantes do turismo e do comércio local. E daí acabou a agenda dele. Hoje, ele continua lá, né? Estavam previstos só 2 compromissos. Então, uma era outra visita técnica para o mesmo parque que ele visitou ontem. Na agenda dele está escrito assim, entre parênteses, continuação. Acho que o parque é muito grande, não dá para visitar só num dia. E no fim da tarde, outra visita a uma escola de referência em ensino médio. Não se sabe o que isso tem a ver com a pasta do ministro, que é a pasta do meio ambiente, né? E daí, para cumprir essa agenda nada extenuante, o contribuinte pagou um jatinho da FAB, que levou uma comitiva de 10 pessoas, que incluiu também o ministro Marcelo Álvaro Antônio, que é ministro do Turismo e amigo do ministro Salles. Incluiu também o presidente da Embratur, que é amigo do ministro Salles. Incluiu até a coordenadora do cerimonial do Ministério do Meio Ambiente. Aí não me pergunte por que é necessário levar uma coordenadora de cerimonial num lugar tão sem cerimônia, né, como é uma ilha paradisíaca no litoral brasileiro.
Então, todos eles ficaram hospedados, toda essa comitiva aí ficou hospedada na Pousada da Morena, com diária de R$2.000. Essa informação é da Globo News. Aí, então, voltando ao Nhonho, a mensagem ofensiva que alguém plantou no celular do ministro Salles foi publicada às 22h39. E, nesse momento, o ministro estava num bar, naquele bar que eu falei lá no começo, com vários amigos, e ele ficou nesse bar por mais de 4 horas. Essa informação é da revista Cruzoé. E a revista notou também que durante esse período garrafas de vinho chegavam a toda hora na mesa do ministro. Pois então, eu não estou dizendo que foi o caso do ministro Salles, mas nesses momentos de tensão de ministros é sempre bom lembrar aquele ditado adaptado, né? Se beber, não tweete. Aí, para completar, eu espero que a Polícia Federal encontre rapidamente esse criminoso que ofendeu o presidente Rodrigo Maia só para constranger o ministro Salles, né? Porque isso é uma coisa muito desagradável. E por último, e agora falando sério, eu acho que as coisas não andam exatamente bem na pasta do ministro do Meio Ambiente, né? Pantanal, Amazônia, tudo queimando e tal, não anda exatamente bem, ainda mais para ele fazer o que é nitidamente uma farra numa ilha de Fernando de Noronha com amigos. E também não é muito bom o que parece ser uma aparente molecagem, não sei se da parte dele ou de algum amigo que estava com ele ou não estava com ele, né? Mas o fato é que eu acho que diante desses episódios, nesse contexto, o mínimo que o presidente Bolsonaro deveria fazer é trazer o ministro Ricardo Salles de volta de Fernando de Noronha para o contribuinte, pelo menos, ser poupado de pagar mais R$2.000 para essa diária de todo mundo aí na Pousada da Morena. Você, Constantino? Vamos lá, Paulo. Nós vivemos na República das Intrigas, onde a gente só não morre de tédio, né? Olha, esse caso todo aí do Nhonho, do Rodrigo Maia, depois com o presidente do Banco Central, isso me remete àquela grande questão que surge e que é nova, isso sim é novidade, né? Que até onde vai o indivíduo nas redes sociais e onde começa o cargo público, né? Porque as contas muitas vezes são individuais, no caso do ministro ele até usa, né, o M de ministro do Meio Ambiente, o MMA, mas essa polêmica toda foi muito debatida na época do Trump, né? Porque teve um jornalista que foi bloqueado, entrou na justiça e foi parar na Suprema Corte, porque o Trump usa a rede social na figura do indivíduo, do cidadão Donald Trump, para comunicações oficiais de governo, planos e tudo mais. Então, hoje em dia ficou tudo misturado. É muito difícil isso, né? Então, não pega bem, óbvio, né, para figuras como o presidente da Câmara e como um ministro bater boca nesses níveis. O ministro Ricardo Salles apresenta a explicação de que foi um ex-assessor que tinha a senha, né? E para ele o assunto está encerrado e vida que segue. Eu quero aqui fazer uma análise, mesmo assumindo que foi ele. E eu quero fazer uma análise da reação, né? Existe uma coisa no Brasil, e isso é muito importante para o nosso ouvinte, telespectador, entender. Existe uma coisa no Brasil que é o clubinho. O clubinho progressista, cujos tentáculos chegam até quase todas as redações de jornal, é um clubinho que pode tudo, tem salvo-conduto, nunca importa muito o que é dito ou feito, nem como é dito ou feito, e sim quem. Né? Então, quem é parte do clubinho pode tudo. E quem está fora do clubinho, né, aí realmente não pode nada. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, além disso, do clubinho, né, da patota, tem uma coisa muito impressionante, que é uma tara pela forma, né? E liga menos um pouco para a essência, para o conteúdo, né? O ministro Ricardo Salles teve o problema lá da Maria Fofoca também, talvez ele esteja reagindo mal com o fígado, né, a esses ataques, essas frituras todas que a gente sabe que estão acontecendo. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tinha há poucos dias atrás dito, né, e aliás, como ele fala também muito, né, e usa as redes sociais, ele tinha dito que o ministro Salles está destruindo o meio ambiente do Brasil. Isso não é uma crítica, isso não é uma crítica construtiva, isso não é uma opinião embasada, isso é o quê? Lacre para patota, né? Isso é jogar para a plateia dos progressistas que não engoliram até hoje que a Marina Silva não está na pasta porque o Bolsonaro foi eleito, né? Então, o que é mais grave, mesmo assumindo que tenha sido ele, de novo, essa é a minha premissa, Nhonho, que é uma coisa talvez infantil, né, escrita por um ministro, por um presidente da Câmara, ou o presidente da Câmara dos Deputados
ficar se metendo em tudo que é assunto do governo federal e falando que um ministro importante, de uma pasta importante, está destruindo o meio ambiente. O que é mais grave? O que é mais ofensivo? Né? Então me causa espécie a postura dessa patota toda, que acaba expondo aí o que é a mentalidade do clubinho. Né? Eu termino só essa questão aqui, breve, né? Dizendo que nhonho não é o apelido adequado para o Rodrigo Maia. É infantil, diz respeito a uma questão estética, acho que isso não é relevante. Agora, Botafogo, sim. Botafogo pode chamar. Vai lá, Josias. Com a insanidade em alta, a economia em baixa, o Congresso em pé de guerra, o vírus e o desemprego à solta, o poder brasiliense parece ter perdido o chão. Sob a presidência de uma caricatura, Brasília vive uma rotina de desenho animado. Nos desenhos, quando acaba o chão, os personagens continuam caminhando no vazio, eles só despencam no abismo quando olham para baixo e se dão conta de que estão pisando em nada. No momento, as autoridades de Brasília estão evitando olhar para baixo. O ministro das Queimadas especializou-se em atear fogo, focos de incêndio ali nas redes sociais. Primeiro ele chamou de Maria Fofoca o general da coordenação política. Nada aconteceu, porque a humilhação de militares virou um novo normal depois que o general paraquedista da saúde foi desautorizado pelo capitão do Planalto. Aí, impune, o piromaníaco do Twitter contra-ataca o presidente da Câmara, que tinha atacado ele, e chama o presidente da Câmara de nhonho. Aí, não fui eu. Ele diz, depois de ter sido lembrado de que o gordinho do seriado infantil controla a pauta da Câmara. Abatido, o general Maria Fofoca perdeu o controle do Centrão. O Centrão hoje é uma força desgovernada. O grupo que deveria socorrer o Planalto no Legislativo está promovendo ali uma desavença que trava o funcionamento da Comissão de Orçamento. E o governo convive com o risco de entrar em 2021 sem orçamento. Aí o xerife do Banco Central procura o nhonho para avisar que a política está envenenando a economia. Aí o nhonho avisa o xerife que o problema não está na Câmara, mas no Palácio do Planalto. Aí começa uma discussão de quem invasou a conversa do xerife com o nhonho. E as pessoas se esquecem do teor do diálogo. É o presidente do Banco Central dizendo, olha, então, o investimento está fugindo porque a política não está dando as respostas adequadas para resolver o problema econômico. O ministro das Queimadas continua com o fósforo na mão. O general Maria Fofoca continua fingindo que é o coordenador político. O Centrão está preparando novos botes. O gordinho da Câmara está avisando ao posto Ipiranga que ele lavou as mãos. O governo que se organize para aprovar lá as reformas. E a caricatura do Planalto continua caminhando sobre o vazio. Não estranha nada, não permite que lhe façam perguntas. As autoridades de Brasília estão evitando olhar para baixo. Porque no desenho animado, se olhar para baixo, cai no abismo. Mas para eles não é difícil, porque em Brasília toda autoridade tem o nariz meio empinado, então não importa o tamanho do abismo. Todo mundo olha com o nariz empinado para cima, fingindo que está tudo normal. Não está normal.